entendemos que desde o princípio, Deus criou cada ser humano com um propósito único e especial. Não somos frutos do acaso, nem estamos neste mundo sem uma direção. A Bíblia nos ensina que Deus tem planos específicos para cada um de nós. E neste momento eu quero convidar a você para lermos o texto lido antes da oração. Encontra-se em Jeremias capítulo 29, verso 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse texto fala de propósito. E se eu perguntasse qual o propósito da sua vida? O que você espera para você? Esse texto diz que Deus concede o fim que esperais. A palavra de Deus é muito clara a respeito disto. Nós confirmamos isto no Salmos, capítulo 37, verso 4. Vamos ler também esse texto. Salmos 37, 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que você deseja? Você que é jovem, você que é adolescente, o que você deseja para a sua vida? Você que é um homem de negócios, uma mulher empreendedora, o que você deseja para a sua vida? E você que já passou dos 60 anos, que ainda tem desejos, o que você deseja para a sua vida? O texto diz o seguinte: o Senhor concederá o que deseja o teu coração. Isso significa que Deus, Ele tem planos para a nossa vida, mas Ele abre espaço para que nossos planos também sejam realizados conforme a vontade dEle. Portanto, o que significa viver com propósito? Viver com propósito é muito mais do que apenas existir ou seguir rotinas diárias. Viver com propósito significa compreender o motivo pelo qual fomos criados e caminhar segundo a vontade de Deus. Isto é uma vida com propósito. Posso dizer que o nosso propósito não está no sucesso material ou na aprovação dos homens, mas em cumprir a nossa missão conforme Deus projetou para cada um de nós. E a palavra de Deus apressa-se em dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos internautas, estimados irmãos, nós precisamos ter uma vida com propósito. Ontem eu saí de Itu para ver a igreja de Cascadura. E eu vim aqui com um propósito. O meu plano inicial não era vir aqui agora. O meu plano inicial era ver a igreja de Cascadura na semana passada. Estava no nosso plano da União desde o ano passado. Mas de repente eu recebi uma ligação aqui da ARGE, solicitando para mudar a data. E nessa data de hoje eu estaria na igreja de Ângulo, comemorando também o aniversário da igreja de Ângulo.
Mas numa negociação feita entre a ARGE e a APAR, houve essa mudança. Semana passada estive no aniversário de Ângulo e pela graça de Deus, hoje estou aqui. Portanto, a minha vinda aqui foi com propósito. O irmão Osiel veio também com propósito. Participar do aniversário da igreja, encontrar os irmãos, adorar a Deus, transmitir a palavra do Senhor. Ele veio com propósito. O irmão R, ele veio conosco também com propósito. O irmão Jonatas também com propósito. Nós temos propósitos para a nossa vida. Não ter propósito para a vida também é um propósito. Sabiam disso? Nós fazemos planos financeiros, planos para a família, mas não fazer um plano também é um plano. Então, melhor do que cumprir o meu propósito é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. É isso que nós precisamos. Então, como descobrir o nosso propósito? Em primeiro lugar, buscando a Deus em oração. A nossa conexão com Deus vai nos ajudar para entendermos qual o propósito de Deus para a nossa vida. O irmão André Secan teve um propósito ao construir esta igreja. Ele poderia ter feito uma igreja para 20 pessoas. Ele poderia ter construído uma igreja para 40 ou 50 pessoas. Mas ele teve um propósito: construir uma igreja maior, para um número maior de pessoas adorar a Deus. Os irmãos aqui, que têm mais de 60 anos, tiveram um propósito: servir a Deus, conduzir a família aos pés do Senhor, manter este templo aberto, funcionando. Esse é um propósito. E como descobrir, então, o propósito de Deus para nós? Orando ao Senhor, estudando a palavra de Deus, falando com Deus, e Ele vai revelar qual é o propósito dEle para a nossa vida. E quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, quando a Bíblia se torna o nosso guia, nós vamos compreendendo cada vez mais o propósito de Deus para nós. Agora, nesta nossa caminhada, nós precisamos servir ao próximo, porque o nosso propósito não é somente para nós. Nós precisamos de um propósito para outros. Por exemplo, quando eu me casei, eu sonhava em ter os meus filhos na igreja, e graças a Deus, eles cresceram na igreja. Mas o meu sonho era ter eles envolvidos com os trabalhos da igreja. Esse sempre foi o meu propósito para meus filhos. E graças a Deus, esse propósito está sendo realizado. Mas eu não posso limitar o propósito só para a minha família. Esse meu propósito também precisa alcançar os filhos dos irmãos da igreja, aqueles que estão fora da igreja, porque nós precisamos salvar outras pessoas, e salvando outros, nós também seremos salvos. E nessa busca de descoberta de propósito e de caminhada nos caminhos do Senhor, nós precisamos também usar os nossos dons e talentos. Há pouco nós ouvimos aqui o coral cantando. Isso é talento. Cantar é um talento. Outros não cantam, mas tocam, têm o talento de tocar. Mas tem alguns que não cantam e nem tocam. Mas tem outros talentos.
Todos que estão aqui nesta manhã têm talentos. Temos o talento do tempo, habilidade para ganhar dinheiro, temos o talento da oração, da intercessão, e poderíamos fazer uma lista enorme de talentos. A palavra de Deus, quando escreve lá em Atos capítulo 12, lá traz uma lista de dons, e precisamos usar esses talentos na causa do Senhor. E esta vida com propósito, quando nós estamos empenhados no trabalho do Senhor, isso traz uma sensação de realização. E esta sensação de realização traz alegria, traz paz, traz felicidade para a pessoa. Eu posso dizer que uma vida sem propósito gera frustração, gera decepção e gera morte. Mas quando caminhamos dentro do plano do Senhor, encontramos verdadeira realização. Podemos enfrentar desafios, os obstáculos surgem, mas cada obstáculo vencido, isso traz realização, satisfação e motivação para prosseguir. Eu sei que não é fácil manter aqui a igreja aberta no culto de quarta-feira. Mas quando se faz uma programação especial, e na quarta-feira, muitos irmãos vêm à igreja e participam do culto de adoração a Deus, isso traz realização para aquele que planejou. E traz bênção para aquele que participa. E por sinal, eu devo dizer aos irmãos que o derramamento da chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, pode ocorrer em uma reunião de oração. Portanto, vale a pena enfrentar os desafios, vale a pena batalhar pelo propósito estabelecido para cada um de nós. Foi mencionado aqui o texto de Paulo, segunda carta a Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Precisamos seguir este caminho, combater o bom combate, ir até o fim da carreira e conservar a fé. Isso também é um propósito de vida. Nós podemos alcançar esse propósito. Podemos dizer que essa é a nossa meta, viver segundo a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, rapidamente, vamos considerar algumas reflexões sobre como alcançar uma vida com propósito. Precisamos estar envolvidos em atividades, precisamos ter objetivos definidos e precisamos batalhar para alcançarmos estes objetivos. Posso dizer que nessa busca precisamos servir ao Senhor com alegria. E lá no livro de Salmos acrescenta dizendo: apresentai-vos a Ele com canto. Aqui nós encontramos o canto associado à alegria. Aquele que está alegre geralmente canta. Aquele que está triste pode orar. De qualquer forma, está alcançando o propósito. Alegre, cantando, triste, orando. E desta forma nós vamos combatendo o bom combate. Portanto, posso dizer que não foi por acaso que você nasceu. Você internauta que está adorando a Deus, não foi por acaso que você nasceu. Você jovem, adolescente que está aqui nesta manhã, também não foi por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Portanto, devemos nos sentirmos felizes por isto. Devemos deixar Deus nos conduzir no cumprimento da missão. Esse é o propósito de Deus. Agora deixo como recomendação a todos manter-se relacionamentos significativos.
que significa isto? Valorize e cultive relacionamentos saudáveis. É muito ruim a pessoa dizer, olha, não tenho amigos. Estou sozinho no meio da multidão. Isso é muito ruim. Cultive um relacionamento saudável. Isto dentro do seu lar, aqui dentro da igreja, na nossa comunidade. Isso pode ajudar bastante. E a palavra de Deus diz, vós sois a luz do mundo. Então, ilumine as pessoas, ilumine a sua família. A palavra de Deus diz, vós sois o sal da terra. Então, seja o sal da terra na sua casa, aquele sal que dá sabor, aquele sal que preserva. Desta forma, você vai ser uma bênção para a sua família. Seja o sal da terra aqui na igreja, e seja o sal da terra também fora da igreja. Não se isole do mundo. Cristo diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, seja a luz, seja o sol, onde você, seja a luz, seja o sal, onde você estiver. Deus tem um plano para a sua vida. Em seguida, nós precisamos cultivar o desenvolvimento pessoal. Esse desenvolvimento pessoal não está limitado à idade. Algumas pessoas pensam que o desenvolvimento vem até a graduação. Outros pensam até os 60 anos. Mas eu devo dizer que não. O desenvolvimento é contínuo, é gradual. Se você tem 60 anos, você pode ainda se desenvolver. E se você tem mais de 60 anos, tem 70, 80, ainda pode crescer. Eu visitei, não faz muito tempo, uma irmã que tem 103 anos de idade. E ela faz exercícios todos os dias. Ela me diz, olha, pastor, todos os dias, até mesmo antes de eu levantar da cama, eu já estou exercitando. Eu levanto as pernas, levanto os braços, exercito na cama, e depois quando eu levanto, eu faço minha sessão de exercícios. 103 anos de idade. Aí ela diz, pastor, quer ver como que eu tenho facilidade para fazer exercício? Aí ela se encurvou, encostou a mão lá no chão, sem dobrar os joelhos. Então, uma pessoa que está crescendo, desenvolvendo. E hoje se fala muito no educação continuada. E a palavra de Deus, no livro de Oséias 6:3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é educação continuada, independente da idade. Independente. Eu conheço uma irmã que está formando em medicina. Está terminando o curso agora. Ela tem mais de 60 anos. Mais de 60, está terminando. Nós tivemos agora um seminário lá em Itu. Esse seminário é para jovens missionários. E recebemos um irmão aqui do Rio de Janeiro. Ele resolveu participar do seminário. Esse irmão tem 50 anos de idade. Aí ele participou e ele diz, olha, o meu sonho é fazer medicina. É o sonho dele fazer medicina. É isso aí, tem que estar crescendo constantemente, independente da idade. E por falar em educação continuada, esta educação se baseia em 4 pilares. Quais são eles? Conhecer. Então vamos aumentar o nosso conhecimento dia após dia. O segundo pilar, obrigado, é fazer. O terceiro, conviver. E o quarto, ser. Então isto nós podemos exercitar o tempo todo. Conhecer, fazer, conviver e ser. Então, desta forma, nós podemos desenvolver este conhecimento.
independente da idade. Isto é viver com propósito. Vocês sabem por que muitas pessoas, quando aposentam, vivem pouco tempo e logo morrem? Porque param. Aí a pessoa diz, agora me aposentei, vou parar. Para tudo. Aí morre. Então, se você não quiser morrer, tenha sempre um propósito na sua vida. E o propósito de Deus para aquele que já tem uma idade avançada é usar a sabedoria, a experiência, o conhecimento para ajudar aqueles que não têm tanta experiência. Um outro conselho que eu quero deixar para vocês é: cuide-se tanto do corpo como da mente. Ellen G. White diz que muitas doenças surgem na mente. Eu penso que estou doente e adoeço. Eu penso que não vou conseguir fazer e não consigo. Então, está na mente. O sábio Salomão diz, assim como o homem imagina, assim é. Claro que nós sabemos que isto dentro de um limite, porque nós dependemos de Deus. Mas quando imaginamos que não vamos conseguir nada, nada nós conseguimos. Então, vamos cuidar do corpo e também da mente. Outro fator essencial nos dias atuais é gerenciar o estresse. O estresse surge para todo mundo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que promove estresse. Mas nós podemos desenvolver estratégias eficazes para lidarmos com o estresse. Isso pode incluir prática de relaxamento, meditação da palavra de Deus, atividade física, pode ser convivência com os irmãos, sair da rotina. Então, existem uma série de coisas que podemos fazer e evitar o estresse. Estresse não é bom para ninguém. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade para ter estresse, né? Eu lembro de uma certa época, o irmão comentou o seguinte, o pessoal fica estressado, eu nunca me estressei. Aí o outro que estava do lado diz, também pudera, né? Você estressa todo mundo. Então, essa é a situação do mundo, mas precisamos controlar para a gente não viver estressado. E o melhor remédio para isto, nós encontramos no Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Vocês sabem de cor, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí Cristo diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, vamos usar este remédio. Vamos viver com altruísmo, ser generosos. A generosidade também traz realização, ajuda bastante. Vamos manter um equilíbrio. Aqui eu chamo a atenção de você que é empreendedor. Equilíbrio entre estudos, entre trabalho, lazer, descanso e atendimento à família. Precisamos de um equilíbrio em tudo. Tem pessoas que se envolvem tanto com ganhar dinheiro, que não tem tempo para a família. Às vezes de manhã cedo, a esposa sai para um lado, o marido para o outro, chega à noite, os dois cansados, não aproveitam a vida. Às vezes a pessoa não trabalha, aí não ganha dinheiro. Então tem que manter um equilíbrio em tudo. Isso vai ajudar bastante. Estabeleça limites saudáveis. E saiba dizer não na hora certa. Quem não sabe dizer não também sofre muito. Então saiba dizer não, às vezes para alguém que você muito ama, para alguém da sua família, para alguém da sua igreja, mas fala o não de maneira que a pessoa fique contente. Conta-se a experiência de um alemão e outro americano.
Aí, na experiência lá, diz que alguém da África, eu não sei por que contaram a experiência, mas diz que foi da África. Aí chegou pro alemão e pediu uma ajuda. Aí ele diz: olha, eu não vou ajudar não. Vocês têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não vou ajudar não. Mas eu vou te dar $100. Leva os $100, mas vocês têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Quer dizer, falou não, mas acabou ajudando. E a pessoa saiu totalmente nervosa, não gostou da ideia. Aí chegou para o americano, pediu ajuda. O americano deu um tapinha no ombro e disse: olha, vocês merecem. Vocês vivem no lugar, a situação financeira não é boa, e vocês merecem sim. Mas no momento eu não vou ajudar não. Mas vocês merecem. E ele ficou contente. Então, a maneira de dizer não vai determinar se a pessoa vai ficar contente ou não. Então, saiba dizer não. Agora não dá, agora não posso, mas diga não quando for necessário dizer não. Outra dica é viver o presente. O passado passou. 76 anos, né? Então, a gente recorda que o passado. É muito bom recordar o passado, mas precisamos viver o presente. O futuro poderá ser que virá, mas não sabemos o futuro. Então, viva o presente. Então, valorize o que você já tem, porque às vezes sonhamos com o que não temos e não valorizamos aquilo que temos. Valorize a sua família, valorize os seus filhos, o seu patrimônio, tudo que você tem. Viva o presente. Isso é ter uma vida com propósito. Aprecie a natureza. O sol, é tão gostoso o sol aqui do Rio de Janeiro. Talvez você pense que eu falo com ironia, mas eu estou sendo sincero. Eu sou de lugar quente, eu sou do estado de Goiás, e eu gosto do sol. Só que a gente precisa saber como conviver com ele. Está muito quente, vai para a sombra. Aí vem um dia quente como ontem, aí quando chega a noite, vocês perceberam aquele ventinho gostoso depois que saímos aqui do culto ontem à noite? Muito agradável. Então valorize. A natureza tem muito a nos oferecer. Não reclame. Eu tive um tio, não tenho mais porque ele já morreu, mas ele reclamava de tudo. Ele morava na fazenda, e quando estava chovendo, ele dizia: olha, também não tem como cuidar da roça, porque está chovendo muito. E reclamava o tempo todo da chuva. Aí de repente parava de chover e vinha o sol. Aí ele reclamava: mas com esse sol também a planta vai morrer. E desta forma ele reclamava de tudo. Não faça isto. Aprecie a natureza, valorize e saiba usar aquilo que Deus colocou ao seu lado. Vamos desenvolver atitudes positivas. E, acima de tudo, a gratidão. Seja grato. Grato pelo que você tem, grato pelo que Deus faz por você. Aceite a realidade. É muito bom conviver com pessoas gratas. Quando alguém te pede uma ajuda e você dá uma ajuda pequena e a pessoa agradece, é tão bom. Quando eu estou em São Paulo, geralmente eu gosto de colocar algumas moedinhas no meu carro, porque eu paro ali no semáforo e o pessoal já chega pedindo. São Paulo, isso é normal, mas eu fico tão feliz quando a pessoa chega ali pedindo, eu dou uma moedinha. Aí a pessoa olha para mim e diz: obrigado. Alguém chega a dizer: obrigado, pastor. Isso é gratidão. Então vamos agradecer as pequenas coisas, vamos agradecer também as grandes coisas que nós recebemos. Isto é bom para nós e é bom para os outros. E vamos comemorar as vitórias. Conquistou? Vamos comemorar. A igreja de Cascadura completou mais um ano.
A irmão André do Ponte, vamos comemorar, né? Comemorar, é mais um ano, isso é bom. Aconteceu algo bom na sua família? Comemore. Seu filho passou de ano? Comemore, ele passou de ano. Seu filho conseguiu o primeiro emprego? Comemore. Então, comemore as pequenas realizações. Isto é viver com propósito. Então, desta forma, nós vamos viver segundo a vontade de Deus e vamos ter o direito de depois viver com propósito também na eternidade. Cristo preparou para cada um de nós uma vida eterna. Mas essa vida eterna é só para aqueles que são felizes. Aqueles que vivem contrariados, aqui não terão vida eterna. Então vamos agradecer, vamos viver com propósito e vamos estar com Jesus na eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.